PSOL apresentou uma ação direta de constitucionalidade, da qual o senhor é um dos autores, né, um dos advogados que assinam a representação, e que questionava a constitucionalidade das chamadas emendas impositivas. Quer dizer, aquela parte do orçamento que é indicada por deputados e senadores para projetos específicos do interesse deles, né? E que o governo é obrigado a executar, é obrigado a fazer esse gasto. Essa ação ela foi protocolada pelo PSOL. Na sequência, o ministro Flávio Dino, que é o relator do caso, ele suspendeu o pagamento dessas emendas porque identificou uma série de problemas, inclusive falta de transparência, de rastreabilidade dos recursos públicos que eram destinados por essas emendas. E, recentemente, nós tivemos ali um encontro de líderes, tanto do governo quanto do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, para chegar a um acordo. Eu diria que esta ação direta de constitucionalidade já produziu um resultado bastante satisfatório. Foi uma vitória, não? Eu creio que sim, porque pelo menos é o que parece no começo. Vamos ver como é que vai funcionar na prática, né? Mas é o que parece, porque nós pedimos algo mais, vamos dizer, intenso, radical do que o que o ministro concedeu, porque nos parece que é o que a Constituição determinava, né? Fundamentalmente, uma emenda impositiva é uma forma de você, do legislativo, ingressar numa esfera de atividade que deveria ser exclusividade do executivo. O orçamento ele é um instrumento de planejamento do Estado, né? É uma lei no sentido formal, mas o conteúdo material dele é de uma atividade de controle administrativo, né? Ou seja, você autoriza a realização de certas despesas. O legislativo, portanto, autoriza. O que a gente chama no direito, tem um nome, modal deôntico. O elemento lógico que é usado é o do permissivo, quer dizer, ele permite que o executivo faça aquela despesa até aquele valor. Agora, se o executivo vai realmente realizar aquela despesa ou não, é o executivo que tem que decidir, até porque as coisas mudam no correr do ano, etc. E tal. Então, é função do executivo estabelecer políticas públicas e tal. Agora, essas emendas impositivas, elas dão para o legislativo, na prática, a possibilidade de autorizar e executar. Ou seja, de controlar e ser controlado ao mesmo tempo, né? Quer dizer, de usar o ato de controle, que é a autorização, e, ao mesmo tempo, ser a autoridade que é controlada, que é quem executa. Por isso que ela é impositiva, ela implica em execução, em ter que realizar a despesa, né? Então, a decisão quanto à realização da despesa fica na mão do legislativo. Ele autoriza a despesa e, ao mesmo tempo, a pratica. Isso é uma invasão imensa na esfera do executivo, é evidentemente inconstitucional, atenta contra a tripartição dos poderes, contra o princípio democrático, o princípio republicano, né? Uma série de normas constitucionais são atingidas por isso, né? Então, nós pedimos o quê? Que suspendesse as emendas agora e que, ao final da ação, declarasse inconstitucional e acabasse com isso, né? O ministro Flávio Dino teve uma atitude talvez mais ponderada, né, face à realidade política do país, que foi a de falar, não, ó, vamos suspender por hora até que o executivo e o legislativo tenham uma certa negociação, um diálogo institucional entre si. A figura do diálogo institucional é algo evidentemente necessário numa democracia. E desse diálogo sai aí algum tipo de acordo, mas pondo claro o seguinte, ele colocou que tem que haver transparência, rastreabilidade, as despesas, obviamente, tem que ser gastos com interesse público ou social e não gastos com finalidade particularista, privada. Esse tipo de determinação que, no fundo, gente, é o mínimo que a Constituição exige em despesa pública, né? O Legislativo, no primeiro momento, reagiu mal, cortou aí autorização para despesas do Judiciário, que é uma forma, a meu ver, gangster de reagir, porque impede o funcionamento de um dos poderes da República, é uma forma absolutamente gangster de reagir, para algo que foi normal do Judiciário. É a mera imposição de determinações constitucionais a esse tipo de tema, né? O Judiciário está cumprindo seu papel, aplicando a Constituição, né? Aí, no fim, houve essa negociação que eu espero que tenha representado um avanço. Não vai terminar com as emendas impositivas, mas deve estabelecer algum limite para que elas ocorram e mecanismos formais para que elas ocorram com o mínimo de transparência, etc., tal coisa que hoje não há.